O menino chorava toda a noite depois que a empregada ia dormir. Um dia, quando viu o que o pai dele fazia, entrou em prantos. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! A casa antiga na Gleba Palhano, um dos bairros mais valorizados de Londrina, guardava seus próprios mistérios. Com suas paredes altas e janelas vitorianas, destacava-se entre os modernos edifícios que aos poucos dominavam a região. Era ali que morava Theo, um menino de 8 anos, filho único de Augusto Constantin e Helena Castel. A residência dos Constantin era conhecida na vizinhança por sua arquitetura peculiar, remanescente dos tempos áureos do café. Enquanto as antigas mansões da região cediam espaço aos arranha-céus espelhados, a família resistia às tentadoras ofertas das construtoras, mantendo viva uma parte da história da cidade. Theo crescia cercado pelo carinho dos pais e os cuidados atentos de Dona Zelinda, uma senhora de origem eslava que trabalhava na casa desde antes de seu nascimento. Com seus cabelos grisalhos sempre presos em um coque impecável e seu sotaque característico, ela era mais que uma funcionária. Era parte integrante daquela família. As tardes na Gleba Palhano eram preenchidas pelo som das cigarras e pelo aroma do café que Dona Zelinda preparava religiosamente às 3 horas, seguindo uma antiga tradição que trouxera de sua terra natal. Enquanto o café coava no filtro de pano, ela contava a Theo histórias sobre os primeiros imigrantes que chegaram à região, misturando fatos históricos com elementos místicos que faziam os olhos do menino brilharem. A rotina familiar seguia seu curso tranquilo até que Theo começou a notar mudanças sutis no comportamento de seu pai. Augusto, que sempre fora presente e carinhoso, passou a se trancar em seu escritório durante as noites, mesmo após retornar de seu trabalho como professor universitário na UEL. O que mais intrigava o menino eram os estranhos sons e luzes azuladas que escapavam por baixo da porta nas madrugadas. Uma noite particularmente quente de verão londrinense, quando o ar-condicionado mal dava conta do calor, Theo acordou sedento. Ao descer as escadas em direção à cozinha, passou pelo corredor que levava ao escritório do pai e notou a familiar luz azul. Porém, desta vez, ouviu também murmúrios em uma língua desconhecida. Aproximando-se silenciosamente, como tinha aprendido em suas brincadeiras de detetive, Theo colou o ouvido à porta. Os sons eram ritmados, quase como um cântico, e pareciam vir de uma caixa antiga que seu pai mantinha sobre a escrivaninha. Um objeto que sempre chamara sua atenção por seus entalhes misteriosos e símbolos que lembravam antigas escrituras. O medo começou a se instalar no coração do menino. Seu pai, sempre tão racional e científico, agora parecia mergulhado em práticas que mais lembravam as histórias sobrenaturais que Dona Zelinda contava. As noites seguintes tornaram-se um tormento para Theo, que desenvolvia uma ansiedade crescente toda vez que ouvia os passos do pai em direção ao escritório. Durante o dia, Augusto parecia cada vez mais distante e cansado. Suas olheiras profundas e a palidez do rosto não passaram despercebidas por ninguém na casa. Helena, sempre atenta, tentava disfarçar sua preocupação, mas Theo percebia os olhares aflitos que ela trocava com Dona Zelinda durante o café da tarde. Em uma dessas tardes, enquanto sua mãe participava de uma reunião no escritório de arquitetura, onde trabalhava, Theo decidiu compartilhar seus medos com Dona Zelinda. A senhora ouviu atentamente enquanto servia o bolo de fubá que acabara de sair do forno, uma receita que garantia ter poderes especiais de conforto e proteção. "Sabe, pequeno", disse ela em seu sotaque marcante, "existem forças neste mundo que não podemos compreender. Aquela caixa no escritório do seu pai, ela tem uma energia diferente. Já senti isso antes na minha terra." Seus olhos ganharam um brilho misterioso enquanto continuava. Às vezes, objetos assim podem sugar a energia vital de uma pessoa, como um buraco negro engole a luz das estrelas. As palavras de Dona Zelinda apenas aumentaram o terror que Theo sentia. Naquela noite, pela primeira vez desde que tinha deixado de ser um bebê, o menino chorou até dormir, imaginando que seu pai estava sendo lentamente consumido por alguma força maligna aprisionada naquela caixa misteriosa.
Os dias que se seguiram foram marcados por mudanças ainda mais perceptíveis no comportamento de Theo. O menino, que antes era conhecido por sua energia inesgotável durante as aulas no colégio Maxi, agora mal conseguia se concentrar. Sua professora, preocupada com seu súbito desinteresse e as olheiras que começavam a se formar em seu rostinho jovem, marcou uma reunião com Helena. Durante o encontro na escola, enquanto os alunos brincavam no intervalo sob o sol escaldante do norte do Paraná, a professora compartilhou suas preocupações. Helena, já ciente das mudanças no filho, tentou explicar que a família estava passando por um momento delicado, sem entrar em detalhes sobre o comportamento estranho do marido. Em casa, as tensões aumentavam. Theo começou a ter pesadelos recorrentes onde via seu pai sendo envolvido por sombras azuladas que saíam da misteriosa caixa. Acordava gritando no meio da noite, fazendo com que Dona Zelinda corresse para seu quarto com chás de ervas que, segundo ela, afastavam as energias negativas. Helena, dividida entre a preocupação com o filho e o distanciamento cada vez maior do marido, começou a fazer pesquisas discretas sobre comportamentos similares aos de Augusto. Chegou a consultar uma amiga psicóloga no Catuaí Shopping durante um almoço aparentemente casual, buscando entender se poderia ser um caso de estresse ou depressão. Numa tarde particularmente tensa, enquanto caminhava com Theo no Lago Igapó, Helena tentou conversar com o filho sobre seus medos. O menino, inicialmente relutante, acabou desabafando sobre as luzes estranhas e os rituais noturnos do pai. Helena sentiu seu coração apertar ao perceber quanto aquela situação estava afetando seu pequeno. Dona Zelinda, por sua vez, começou a tomar suas próprias providências. Discretamente, passou a espalhar pequenos saquinhos de ervas pelos cantos da casa, especialmente próximos ao escritório de Augusto. Também começou a queimar incensos de arruda durante suas orações matinais, prática que aprendera com sua avó nos tempos em que ainda vivia na Europa Oriental. Seu pai está sendo consumido por algo muito antigo e poderoso, confidenciou Dona Zelinda a Theo durante uma de suas conversas na cozinha, enquanto preparava pão caseiro. Aqueles símbolos na caixa. Já vi algo parecido antes, em um livro muito antigo que pertencia à minha família. São runas de poder pequeno, e elas podem ser muito perigosas quando usadas incorretamente. O medo de Theo pela segurança do pai crescia a cada dia. Começou a passar mais tempo próximo ao escritório, tentando decifrar os sons e murmúrios que vinham de dentro. Em uma dessas vigílias, escondido atrás de uma das antigas cortinas de veludo da casa, ouviu seu pai tossindo violentamente, um som que parecia vir das profundezas de seu ser. Helena também notou a tosse, que Augusto tentava disfarçar durante o dia. Quando questionado, ele desconversava, alegando ser apenas uma irritação causada pelo ar seco de Londrina. Mas seus olhos, cada vez mais fundos e cansados, contavam uma história diferente. A situação atingiu um ponto crítico quando, durante um jantar em família, Augusto mal tocou em sua comida e teve um acesso de tosse tão forte que precisou se retirar da mesa. Naquela noite, Theo ouviu seus pais discutindo pela primeira vez. A voz de sua mãe, normalmente tão controlada, tremia de preocupação e frustração. "Você precisa nos contar o que está acontecendo, Augusto", implorou Helena. "Não podemos continuar assim. Seu filho está sofrendo, está tendo pesadelos, e essa tosse, por que você não procura um médico?" A resposta de Augusto foi apenas mais silêncio, seguido pelo som familiar de seus passos em direção ao escritório. A luz azulada não demorou a aparecer, e com ela os murmúrios misteriosos que tanto atormentavam Theo. Dona Zelinda, que observava tudo com seus olhos experientes, decidiu que era hora de uma intervenção mais direta. Numa manhã, enquanto Helena estava no trabalho, ela chamou Theo para uma conversa séria na varanda dos fundos, onde o aroma das flores do jardim se misturava com o cheiro de café recém-passado. Na varanda dos fundos, onde o ipê amarelo plantado há décadas proporcionava uma sombra acolhedora, Dona Zelinda segurava sua xícara de café com as mãos enrugadas pelo tempo. O aroma familiar do café coado no filtro de pano misturava-se com o perfume das orquídeas que Helena cultivava com tanto carinho. "Meu pequeno", começou Dona Zelinda, seu sotaque mais pronunciado que o normal,
Precisamos fazer algo para ajudar seu pai. Aquela caixa, ela tem um poder que não deveria estar em nossa dimensão. Seus olhos, normalmente gentis, carregavam uma seriedade que Theo nunca tinha visto antes. A governanta contou ao menino sobre suas origens em uma pequena vila nos Montes Cárpatos, onde sua família era conhecida por guardar conhecimentos ancestrais sobre as forças que existiam além do véu da realidade comum. Falou sobre como reconheceu os símbolos na caixa de Augusto, runas antigas, que, segundo as histórias de sua avó, tinham o poder de conectar diferentes planos de existência. Mas por que meu pai está usando isso? Perguntou Theo, sua voz tremendo ligeiramente. O barulho do trânsito da Avenida Higienópolis ao fundo parecia distante, como se o mundo além daquela varanda tivesse momentaneamente deixado de existir. Dona Zelinda suspirou profundamente antes de responder. Às vezes, quando as pessoas estão desesperadas, elas procuram ajuda em lugares perigosos. Seu pai está sofrendo, pequeno. Aquela tosse não é normal. E a caixa, ela está sugando sua energia vital em troca de algo que ele acredita precisar. A revelação atingiu Theo como um raio. Suas suspeitas sobre o pai estarem em perigo se confirmavam, mas de uma maneira ainda mais assustadora do que imaginava. As noites em claro, os rituais misteriosos, tudo começava a fazer um terrível sentido. Precisamos agir antes que seja tarde demais, continuou Dona Zelinda. Na minha terra, quando algo assim acontecia, os anciões realizavam um ritual de purificação. Mas aqui precisamos encontrar nossa própria maneira de salvar seu pai. Naquela mesma tarde, enquanto Helena estava em uma reunião no Royal Plaza Shopping com clientes, Theo e Dona Zelinda começaram a planejar como poderiam intervir. A governanta explicou que, para quebrar o poder das runas, precisariam primeiro entender exatamente o que Augusto buscava com aqueles rituais noturnos. Você é corajoso como os guerreiros das antigas histórias, pequeno Theo, disse Dona Zelinda, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e preocupação. Mas precisamos ser cautelosos. Forças antigas não gostam de ser perturbadas. Durante os dias seguintes, Theo passou a observar seu pai com ainda mais atenção. Notou como ele checava constantemente o celular, sempre com uma expressão ansiosa, e como fazia ligações sussurradas quando achava que ninguém estava por perto. Uma dessas ligações, interceptada acidentalmente por Theo enquanto brincava no jardim, mencionava algo sobre resultados e tratamento alternativo. Dona Zelinda, por sua vez, intensificou suas práticas de proteção. Além dos saquinhos de ervas, começou a preparar um chá especial com ervas que cultivava discretamente no pequeno canteiro dos fundos. É uma receita antiga de minha terra, explicou ela a Theo. Ajuda a fortalecer o espírito contra influências negativas. O clima em Londrina, normalmente quente e seco naquela época do ano, parecia ter mudado sutilmente ao redor da casa dos Constantin. Vizinhos comentavam sobre como o céu parecia mais escuro sobre a propriedade, mesmo em dias de sol intenso. As plantas do jardim, sempre tão bem cuidadas por Helena, começaram a murchar sem explicação aparente. Uma noite, quando a lua cheia pairava sobre a cidade como um olho vigilante, Theo acordou com um pressentimento estranho. O corredor que levava ao escritório do pai estava mais frio que o normal, e a luz azulada que escapava por baixo da porta parecia pulsar como um coração doente. Naquela noite específica, o ar pesado que pairava sobre a casa dos Constantin parecia ainda mais denso. O silêncio era quebrado apenas pelo som distante dos carros passando pela Avenida Maringá e pelo zumbido quase imperceptível que vinha do escritório de Augusto. Theo, reunindo toda a coragem que seus 8 anos permitiam, decidiu que era hora de confrontar seus medos. Com passos silenciosos, aproximou-se do escritório do pai. A luz azulada que escapava por baixo da porta criava sombras dançantes nas paredes do corredor, lembrando as histórias de fantasmas que seus colegas do Colégio Maxi costumavam contar durante o recreio. Quando estava prestes a bater na porta, ouviu um som que fez seu coração gelar. Seu pai conversando com alguém. Mas não era uma conversa normal. A voz de Augusto soava fraca, quase suplicante, e ele falava em uma língua que Theo nunca tinha ouvido antes. Por favor, só mais um pouco de tempo. Theo conseguiu distinguir entre as palavras estranhas. Preciso ver meu filho crescer.
A súplica de seu pai foi interrompida por um acesso violento de tosse. Sem pensar duas vezes, Theo empurrou a porta do escritório. A cena que encontrou ficaria para sempre gravada em sua memória. Seu pai estava sentado em frente à escrivaninha, a misteriosa caixa aberta à sua frente, emanando aquela luz azulada que tanto o atormentava. Mas não era uma caixa comum. Era um notebook, decorado com símbolos antigos que pareciam gravados à mão em sua superfície. Na tela, Theo pôde ver o rosto de uma pessoa, parcialmente obscurecido pela luz estranha que os símbolos emitiam. "Theo!" Augusto exclamou surpreso e assustado com a súbita entrada do filho. Rapidamente tentou fechar o notebook, mas suas mãos tremiam demais para conseguir. Foi nesse momento que Helena, alertada pelo barulho, também entrou no escritório. Seus olhos se arregalaram ao ver a cena. Seu marido, mais pálido e magro do que nunca, sentado diante do computador decorado com aqueles estranhos símbolos, e seu filho pequeno, paralisado de medo na porta. "Chega de segredos, Augusto", disse Helena, sua voz firme apesar das lágrimas que começavam a se formar em seus olhos. "Nosso filho está sofrendo. Eu estou sofrendo. Precisamos saber o que está acontecendo." Augusto olhou para sua família, depois para o notebook, e finalmente deixou seus ombros caírem em derrota. "Eu não queria preocupar vocês", começou ele, sua voz rouca. "Descobri algo em meus pulmões há alguns meses. Os médicos do Hospital do Câncer de Londrina, eles recomendaram um tratamento tradicional, mas eu tinha tanto medo." As palavras de Augusto foram interrompidas por Dona Zelinda, que surgiu na porta do escritório com uma bandeja de chá em suas mãos trêmulas. Seus olhos fixaram-se imediatamente nos símbolos gravados no notebook. "As runas", murmurou ela, colocando a bandeja sobre uma mesa lateral. "São símbolos de cura antigas, mas estão sendo usadas de maneira errada. Elas deveriam canalizar energia positiva, não sugar a força vital de quem as usa." Augusto olhou para a governanta com uma mistura de surpresa e curiosidade. "Como você sabe sobre isso?" "Encontrei esses símbolos em um fórum online sobre medicinas alternativas. O terapeuta holístico com quem tenho conversado garantiu que elas amplificariam o poder das sessões de cura à distância." Dona Zelinda se aproximou da escrivaninha, seus olhos examinando cada detalhe dos símbolos gravados no notebook. "Essas runas são sagradas em minha terra natal. Elas podem realmente ajudar na cura, mas não dessa forma. Não através de uma tela de computador, não sugando sua energia dessa maneira." O silêncio que se seguiu às palavras de Dona Zelinda foi quebrado apenas pelo som das cigarras no jardim. Helena foi a primeira a se manifestar, aproximando-se do marido e segurando sua mão com firmeza. "Por que não nos contou sobre o diagnóstico, Augusto?" perguntou ela, sua voz suave, mas firme. "Somos uma família. Deveríamos enfrentar isso juntos." Augusto baixou os olhos para o notebook, onde as runas continuavam emitindo seu brilho azulado. "Quando recebi o diagnóstico no Hospital do Câncer, fiquei em pânico. Pensei em Theo, em você. Não queria ser um fardo. Então comecei a pesquisar alternativas na internet. Foi assim que ele encontrou Yuri Volkov, um terapeuta holístico que prometia cura através de sessões online potencializadas por símbolos ancestrais. As runas, segundo Yuri, eram capazes de canalizar energias curativas através da tela do computador. Mas o Sr. Volkov não entende realmente o poder dessas runas, interrompeu Dona Zelinda, seu sotaque mais pronunciado pela emoção. "Na minha vila, nos Cárpatos, esses símbolos eram usados em rituais de cura, sim, mas sempre em conjunto com ervas medicinais e sob a supervisão dos anciões. Nunca através de máquinas." Theo, que até então observava tudo em silêncio, aproximou-se do pai e tocou o notebook decorado. "É por isso que o senhor está sempre tão cansado, pai? A caixa mágica está machucando o senhor?" A inocência da pergunta atingiu Augusto como um soco no estômago. Olhou para seu filho, depois para Helena e finalmente para Dona Zelinda. "Eu só queria uma chance de ver meu filho crescer", murmurou, sua voz embargada. "Mas acho que só consegui assustá-lo ainda mais." Helena sentou-se ao lado do marido, abraçando-o com força. "Ainda há tempo de fazer as coisas do jeito certo, amor. O Hospital do Câncer de Londrina é um dos melhores do sul do país. Vamos marcar uma consulta amanhã mesmo."
Dona Zelinda, que havia momentaneamente saído do escritório, retornou com um pequeno embrulho de tecido. "Estes são os verdadeiros símbolos de cura de minha terra", disse ela, desenrolando o pano para revelar um conjunto de pedras com runas entalhadas. "Eles não substituem a medicina moderna, mas podem ajudar a fortalecer seu espírito durante o tratamento." O restante da noite foi passado em família, com Augusto finalmente compartilhando todos os detalhes de seu diagnóstico e tratamento. A cada palavra dita, era como se um peso fosse removido de seus ombros. Theo, aninhado no colo da mãe, sentia-se aliviado por finalmente entender o que estava acontecendo com seu pai. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia sobre o lago Igapó, a família Constantin tomava café da manhã juntos pela primeira vez em semanas. O aroma do café de Dona Zelinda misturava-se com o cheiro de pão fresco, e a atmosfera pesada que pairava sobre a casa parecia ter se dissipado. Helena já havia marcado uma consulta no Hospital do Câncer para aquela tarde. Augusto, embora ainda apreensivo, sentia-se mais forte com o apoio de sua família. Theo observava tudo com olhos atentos, notando como seu pai parecia mais leve, mesmo com as preocupações do tratamento pela frente. "Sabe", disse Dona Zelinda enquanto servia mais uma xícara de café para Helena, "na minha terra, dizemos que o maior poder de cura vem do amor e da verdade. As runas podem ajudar, mas são apenas ferramentas. A verdadeira força está na união familiar." A consulta no Hospital do Câncer de Londrina foi um momento decisivo para a família Constantin. O Dr. Rafael Miyamoto, especialista em oncologia, examinou todos os exames anteriores de Augusto e solicitou uma nova bateria de testes. Sua expressão serena e profissional trouxe conforto à família, especialmente quando explicou que, apesar do tempo perdido com tratamentos alternativos, ainda havia boas chances de recuperação. "O senhor tem uma família maravilhosa que o apoia", observou o Dr. Miyamoto, notando como Helena segurava firmemente a mão do marido e como Theo, mesmo sendo tão jovem, prestava atenção em cada palavra dita. "Isso fará toda a diferença no tratamento." Nos dias que se seguiram, a rotina da casa na Gleba Palhano passou por uma transformação. O notebook com as runas foi guardado em uma gaveta, substituído por um caderno onde Augusto começou a registrar suas experiências e sentimentos durante o tratamento. Helena reorganizou seus horários no escritório de arquitetura para acompanhar o marido nas sessões de quimioterapia. Dona Zelinda, por sua vez, assumiu um papel ainda mais importante na família. Além de seus cuidados habituais com a casa, começou a preparar refeições especiais, seguindo as orientações nutricionais do hospital, mas sempre adicionando um toque de sabedoria ancestral de sua terra natal. "Estas ervas", explicava ela a Theo enquanto preparava um chá especial na cozinha, "são as mesmas que minha avó usava para fortalecer o corpo e a alma. Não são mágicas como aquelas runas falsas, mas ajudam de verdade, especialmente quando preparadas com amor." O menino, que antes vivia atormentado pelos mistérios do escritório do pai, agora se dedicava a criar pequenos gestos de carinho. Começou a fazer desenhos coloridos para decorar o quarto de Augusto nos dias de tratamento e aprendeu com Dona Zelinda a fazer origamis de tsuru, que, segundo a tradição japonesa que aprendera com seus colegas do Colégio Maxi, traziam sorte e saúde. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo calçadão do Lago Igapó após uma sessão de tratamento, Augusto decidiu ter uma conversa franca com o filho. Sentaram-se em um dos bancos de frente para o lago, observando os cisnes que deslizavam pacificamente pela água. "Theo", começou Augusto, sua voz mais forte do que nas últimas semanas, "me perdoe por ter assustado você com todo aquele mistério. Às vezes nós adultos fazemos escolhas tolas, pensando que estamos protegendo quem amamos." O menino abraçou o pai, sentindo o familiar aroma do perfume que ele sempre usava, misturado ao cheiro de hospital que ainda persistia em suas roupas. "Tá tudo bem, pai. Dona Zelinda me explicou que às vezes as pessoas procuram magia quando estão com medo, mas ela disse que a maior magia é o amor da família." Helena, que observava a cena de perto, não conseguiu conter as lágrimas. Ver pai e filho reconectados depois de tantas semanas de distanciamento e medo era como assistir ao nascer do sol após uma longa noite de tempestade. Em casa,
Dona Zelinda havia preparado uma surpresa especial. Na varanda dos fundos, onde o ipê amarelo continuava sua guarda silenciosa, ela havia organizado um pequeno ritual de sua terra natal. Não um ritual de runas misteriosas ou magias obscuras, mas uma simples celebração de gratidão e esperança. Pequenas velas brancas iluminavam a varanda, e o ar estava perfumado com ervas frescas do jardim. Sobre a mesa, um bolo de mel, receita tradicional de sua família, esperava para ser compartilhado. As semanas se transformaram em meses, e o outono chegou a Londrina trazendo consigo ventos mais frescos e as cores douradas típicas da estação. O tratamento de Augusto seguia seu curso no Hospital do Câncer, e aos poucos, sinais de melhora começavam a aparecer. Seus exames mostravam uma resposta positiva à quimioterapia, e a energia que antes parecia ter sido drenada pelas sessões com as runas começava a retornar. No entanto, uma tensão inesperada surgiu na casa dos Constantin. Augusto, mais lúcido e forte após semanas de tratamento adequado, começou a questionar a presença constante de Dona Zelinda e suas práticas místicas. Embora reconhecesse o carinho e dedicação da governanta, sentia-se desconfortável com a influência que ela exercia sobre Theo, com suas histórias sobre magia e forças sobrenaturais. Precisamos criar limites mais claros, disse Augusto a Helena uma noite após Theo ter ido dormir. Zelinda é uma pessoa maravilhosa, mas não quero que nosso filho cresça acreditando em superstições. Já vimos como isso pode ser perigoso. Helena, dividida entre a gratidão pela ajuda de Zelinda durante os momentos mais difíceis e a preocupação do marido, tentava encontrar um equilíbrio. Ela nos ajudou muito, Augusto. Foi ela quem manteve esta casa funcionando quando eu mal conseguia pensar direito de preocupação. A tensão atingiu seu ápice numa tarde de domingo, quando Augusto encontrou Theo e Dona Zelinda no jardim, realizando o que parecia ser um pequeno ritual com as pedras rúnicas que ela havia mostrado anteriormente. O professor universitário, formado na tradição do pensamento científico, sentiu seu rosto queimar de frustração. — O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, sua voz mais alta do que o normal, assustando até mesmo os pássaros que costumavam visitar o jardim. Dona Zelinda se levantou calmamente, seu rosto sereno apesar da evidente tensão no ar. — Estamos apenas agradecendo pela sua melhora, Sr. Augusto. As pedras são apenas símbolos de gratidão, nada mais. — Símbolos? Augusto riu sem humor. Não foram símbolos que quase me levaram a abandonar o tratamento médico? Não foram símbolos que me fizeram perder meses preciosos com aquele charlatão do Volkov? Theo, assustado com a reação do pai, começou a chorar silenciosamente. Helena, atraída pela discussão, apareceu na porta dos fundos, seus olhos arregalados diante da cena. — Acho que chegou a hora de nos despedirmos, disse Dona Zelinda suavemente, começando a recolher suas pedras. — Entendo sua posição, Sr. Augusto. O medo pode nos levar a extremos, seja buscando magia onde não existe, seja rejeitando completamente o mistério da vida. A governanta se dirigiu à casa, seguida por Helena, que tentava protestar. — Zelinda, por favor, vamos conversar sobre isso. Mas a decisão estava tomada. Em poucas horas, Dona Zelinda havia arrumado suas coisas em uma pequena mala. Antes de partir, entregou a Theo um pequeno embrulho de tecido. — Para você lembrar que nem toda magia precisa de runas ou rituais, disse ela abraçando o menino. Às vezes ela está no amor de uma família, no cuidado com o outro, na força que encontramos para superar os momentos difíceis. Os dias que se seguiram à partida de Dona Zelinda foram estranhos na casa dos Constantin. O silêncio parecia mais profundo, e até mesmo o aroma do café da tarde tinha perdido algo de especial. Helena tentou manter a rotina da casa, mas entre seu trabalho no escritório de arquitetura e as visitas ao hospital com Augusto, as coisas já não eram as mesmas. Theo, embora tentasse não demonstrar, sentia profundamente a falta da governanta. O embrulho que ela havia deixado permanecia intocado sobre sua escrivaninha. Ele não tinha coragem de abri-lo, como se fazê-lo significasse aceitar definitivamente sua partida. Uma tarde, após retornar de mais uma sessão de tratamento no Hospital do Câncer, Augusto encontrou o filho sentado na varanda dos fundos,
exatamente onde Dona Zelinda costumava contar suas histórias. O menino segurava uma das xícaras antigas que ela sempre usava para servir café. "Está tudo bem, filho?" perguntou Augusto, sentando-se ao lado de Theo. "Pai", começou o menino hesitante, "o senhor acha que a Dona Zelinda era uma pessoa má? Por causa das histórias dela sobre magia?" A pergunta atingiu Augusto como um soco no estômago. Olhou para o filho, depois para o ipê amarelo no jardim e, finalmente, para a xícara nas mãos pequenas do menino. "Não, filho. Dona Zelinda não era má. Na verdade, acho que fui eu quem agiu mal com ela. Naquela noite, durante o jantar, a família decidiu tentar contatar Dona Zelinda para pedir desculpas e, quem sabe, convidá-la a retornar. Helena ligou para o número que tinha em seus registros, mas a linha estava desativada. Decidiu então visitar o endereço que constava na documentação da governanta. Para sua surpresa, ao chegar ao local indicado no bairro Quebec, descobriu que o endereço não existia. O número indicado ficava entre duas casas antigas, em um espaço vazio onde cresciam apenas flores silvestres. Uma vizinha idosa, intrigada com a busca de Helena, garantiu que nunca houvera uma construção naquele terreno. "Mas como é possível?" perguntou Helena ao retornar para casa. "Ela trabalhou conosco por anos. Temos seus documentos, suas referências." Augusto, que estava em seu escritório, agora livre das runas e da luz azulada, começou a pesquisar. Como professor universitário, tinha acesso a diversos bancos de dados. Para seu espanto, não conseguiu encontrar nenhum registro oficial de uma Zelinda com as características de sua ex-governanta. Foi Theo quem, finalmente, decidiu abrir o embrulho que ela havia deixado. Dentro, encontrou não as pedras rúnicas que esperava, mas um pequeno livro de contos encadernado em couro. Na primeira página, uma dedicatória escrita com letra caprichada. "Para meu pequeno Theo, existem diferentes tipos de magia no mundo. A mais poderosa delas não está em runas ou rituais, mas no amor que une uma família. Guarde estas histórias como lembranças dos momentos que compartilhamos e saiba que sempre estarei velando por vocês, mesmo que não possam me ver. Com carinho, Zelinda." As páginas do livro continham histórias sobre cura, esperança e o poder do amor familiar, todas ambientadas em uma pequena vila nos Montes Cárpatos. Algumas pareciam estranhamente familiares, como se falassem sobre a própria família Constantin, mas de uma maneira sutil e delicada. As histórias do livro deixado por Dona Zelinda se tornaram parte da rotina noturna da família Constantin. Cada noite, antes de dormir, Theo escolhia uma nova história para ser lida em família. Helena e Augusto se revezavam na leitura, descobrindo que cada conto parecia trazer uma mensagem especialmente relevante para seu momento atual. Uma dessas histórias, sobre um ancião que encontrava cura não em poções mágicas, mas no amor de sua comunidade, tocou particularmente Augusto. O professor começou a perceber que talvez havia algo de verdadeiramente mágico na forma como sua família tinha se unido durante sua enfermidade. O tratamento no Hospital do Câncer continuava progredindo positivamente. Dr. Miyamoto ficava cada vez mais otimista com os resultados dos exames, notando como a atitude de Augusto havia mudado desde as primeiras consultas. Não era mais um homem desesperado buscando soluções místicas, mas alguém que encontrava força no apoio de sua família. Em uma manhã particularmente agradável de primavera, enquanto caminhavam pelo Jardim Botânico de Londrina, Theo surpreendeu seus pais ao fazer uma observação perspicaz. "Sabem, acho que entendi o que Dona Zelinda queria dizer sobre diferentes tipos de magia. Não é como nos filmes com varinhas e feitiços. É mais como quando a gente se sente melhor só de estar junto." Helena sorriu, abraçando o filho. "E quando foi que você ficou tão sábio, mocinho?" "Aprendi com as histórias dela", respondeu Theo, apontando para uma borboleta azul que pousava em uma flor próxima. "Ela sempre dizia que a magia está nos pequenos momentos, como esse agora." Augusto, que antes teria descartado tal conversa como bobagem, encontrou-se refletindo sobre as palavras do filho. As últimas semanas haviam-lhe ensinado que existiam verdades que a ciência sozinha não conseguia explicar,
como o poder do amor familiar ou o mistério de uma governanta que parecia ter surgido exatamente quando mais precisavam dela. O notebook com as runas permanecia guardado em uma gaveta do escritório, agora servindo como um lembrete do perigo de buscar soluções mágicas para problemas reais. No entanto, a família começou a criar seus próprios pequenos rituais, não com símbolos místicos ou encantamentos, mas com gestos de amor e cuidado. Toda tarde, às 3 horas, eles se reuniam na varanda dos fundos para tomar café, exatamente como Dona Zelinda costumava fazer. Helena aprendeu a usar o filtro de pano do mesmo jeito que a governanta, e embora o sabor nunca fosse exatamente igual, havia algo especial naqueles momentos compartilhados. O jardim, que tinha começado a murchar durante os dias mais sombrios da doença de Augusto, voltou a florescer com cores vibrantes. As orquídeas de Helena pareciam mais viçosas do que nunca, e até mesmo o ipê amarelo parecia mais majestoso, suas flores douradas cobrindo o quintal como uma bênção silenciosa. Na véspera de mais uma consulta importante no Hospital do Câncer, algo inusitado aconteceu na casa dos Constantin. Theo, que estava brincando no jardim, encontrou algo brilhante entre as raízes do ipê amarelo. Era uma das pedras rúnicas de Dona Zelinda, aquela que ela dizia representar cura e renovação. Intrigado com a descoberta, o menino correu para mostrar aos pais. Helena examinou a pedra com curiosidade, notando como ela parecia quente ao toque, apesar do dia fresco de outono. Augusto, que em outros tempos teria descartado o objeto, pegou-o com cuidado, sentindo um estranho formigamento nas pontas dos dedos. Deve ter caído quando ela estava fazendo aquele ritual no jardim, comentou Helena, lembrando-se do último dia de Dona Zelinda na casa. Mas é estranho. Tenho certeza que procuramos por todo o jardim depois que ela partiu. Naquela noite, enquanto a família jantava na varanda dos fundos, aproveitando a brisa suave que vinha do lago Igapó, Augusto compartilhou uma notícia que havia guardado para si durante todo o dia. Os últimos exames indicavam uma redução significativa do tumor, muito além das expectativas iniciais dos médicos. Doutor, Miyamoto disse que nunca viu uma resposta tão positiva ao tratamento, explicou ele, seus olhos brilhando de emoção. Disse que é quase mágico. A palavra mágico pairou no ar como o perfume das flores do jardim. Theo apertou a pedra rúnica em seu bolso, lembrando-se das palavras de Dona Zelinda sobre diferentes tipos de magia. Helena, observando o marido com atenção, notou como ele parecia mais forte, mais presente. Não era apenas a resposta positiva ao tratamento. Havia algo mais. Uma mudança profunda que ia além do físico. Era como se ele tivesse finalmente encontrado um equilíbrio entre o professor racional da UEL e o homem que aprendera a aceitar que nem tudo na vida podia ser explicado pela ciência. Sabe, começou Augusto brincando com o guardanapo, tenho pensado muito em Dona Zelinda ultimamente. Em como ela parecia saber exatamente o que nossa família precisava, mesmo quando nós mesmos não sabíamos. Pai, interrompeu Theo, sua voz animada. Lembra daquela história do livro dela? Aquela sobre o anjo guardião que aparece como uma pessoa comum para ajudar famílias em dificuldade? A sugestão implícita nas palavras do menino fez com que um arrepio percorresse a espinha de Helena. Começou a reunir mentalmente todos os pequenos mistérios que envolviam Dona Zelinda. O endereço inexistente, a falta de registros oficiais, o jeito como ela parecia saber coisas que ninguém mais sabia. Talvez, disse Helena cuidadosamente, algumas perguntas não precisem de respostas. Talvez o importante seja o que aprendemos com ela, seja ela quem ou o que for. Aquela noite, antes de dormir, Theo colocou a pedra rúnica junto ao livro de histórias em sua escrivaninha. Através da janela, podia ver o ipê amarelo balançando suavemente na brisa noturna, suas flores criando sombras douradas sob a luz do luar. Por um momento, teve a impressão de ver uma figura familiar no jardim, uma senhora de cabelos grisalhos presos em um coque impecável, mas quando piscou ela havia desaparecido. A primavera em Londrina chegou com uma explosão de cores e aromas. O jardim dos Constantin nunca estivera tão bonito, com as orquídeas de Helena em plena floração e o ipê amarelo mantendo sua majestosa guarda sobre a propriedade.
A vida havia encontrado um novo ritmo, mais sereno e consciente. Augusto retornou às suas atividades na UEL, agora com uma nova perspectiva sobre o ensino e a vida acadêmica. Suas aulas ganharam um toque mais humano, menos focadas apenas em teorias e mais abertas às experiências pessoais de seus alunos. Os estudantes notaram a mudança, comentando como o professor parecia mais acessível, mais conectado. Helena, inspirada pela transformação pela qual sua família havia passado, começou a incorporar elementos mais acolhedores em seus projetos arquitetônicos. Seus clientes ficavam encantados com a maneira como ela conseguia criar espaços que não eram apenas funcionais, mas que pareciam abraçar seus moradores com uma energia especial. Theo, por sua vez, desenvolveu um interesse peculiar por histórias e tradições de diferentes culturas. Na escola, suas redações sempre incluíam elementos das histórias que Dona Zelinda havia deixado no livro encadernado em couro. Sua professora frequentemente elogiava sua capacidade de misturar o cotidiano com toques de magia sutil. O ritual do café das 3 horas permaneceu sagrado para a família. Era o momento em que compartilhavam as experiências do dia, seus sonhos e preocupações. O filtro de pano, embora nunca produzisse exatamente o mesmo sabor que o café de Dona Zelinda, tinha seu próprio encanto especial. Uma tarde, enquanto arrumava algumas caixas antigas no sótão, Helena encontrou uma fotografia que a deixou intrigada. Era uma imagem amarelada pelo tempo, mostrando a casa quando havia sido construída nos tempos áureos do café. No canto da foto, parcialmente visível, estava uma figura que fez seu coração disparar. Uma senhora de cabelos grisalhos, presos em um coque, usando um vestido muito similar aos que Dona Zelinda costumava usar. Quando mostrou a foto para Augusto e Theo, a família passou horas especulando sobre a misteriosa figura. Seria possível que Dona Zelinda tivesse alguma conexão mais antiga com a casa? Ou seria apenas uma coincidência, um truque da luz e do tempo sobre a fotografia? Talvez, sugeriu Theo folheando seu livro de histórias, algumas casas tenham seus próprios guardiões, como naquela história sobre a vila nos Cárpatos, onde um espírito protetor aparecia para ajudar as famílias que realmente precisavam. Augusto, que agora encontrava um equilíbrio confortável entre sua natureza cética e uma nova abertura para os mistérios da vida, sorriu ao ouvir a teoria do filho. Sabe, há alguns meses eu teria rido de uma ideia dessas, mas agora eu apenas agradeço, seja lá quem ou o que Dona Zelinda realmente era. O tempo passou suavemente em Londrina, marcado pelas mudanças das estações e pelo crescimento constante de Theo. O notebook com as runas foi finalmente doado para um museu de tecnologia, servindo como um lembrete de como o desespero pode nos levar por caminhos equivocados. A pedra rúnica encontrada no jardim permaneceu na escrivaninha de Theo, junto com o livro de histórias, como um talismã benéfico. Em uma tarde especialmente significativa, a família recebeu a notícia que tanto esperava. Após uma bateria completa de exames, Dr. Miyamoto confirmou que Augusto estava completamente recuperado. A notícia foi recebida com lágrimas de alegria e um abraço familiar que parecia conter toda a magia do mundo. Para celebrar, decidiram fazer um piquenique no Jardim Botânico. Enquanto arrumavam a cesta, seguindo algumas das receitas que Dona Zelinda costumava preparar, uma borboleta azul, idêntica àquela que Theo havia visto meses atrás, pousou no parapeito da janela da cozinha. Sabe, disse Helena, observando a borboleta, às vezes penso que a verdadeira magia não está nas runas, nos rituais ou mesmo nas histórias fantásticas. Está nos pequenos momentos como este, na forma como escolhemos enfrentar as dificuldades, no amor que nos mantém unidos. Augusto, servindo café no filtro de pano, exatamente como haviam aprendido, concordou. A ciência pode explicar como meu corpo respondeu ao tratamento, mas não pode explicar a força que encontrei no amor de vocês, nas histórias de Dona Zelinda, na forma como nossa família se uniu ainda mais. Theo, que estava ajudando a organizar os sanduíches, parou por um momento, pensativo. Será que vamos ver a Dona Zelinda de novo algum dia? Quem sabe, respondeu Helena sorrindo. Mas acho que ela já nos ensinou tudo o que precisávamos aprender.
Às vezes, os anjos guardiões aparecem apenas pelo tempo necessário para nos mostrar o caminho. No jardim, o ipê amarelo continuava sua guarda silenciosa sobre a casa, suas flores douradas dançando na brisa da tarde. De vez em quando, nas noites mais quietas, os vizinhos juravam ouvir o som de uma voz suave, cantando antigas canções em uma língua desconhecida, e um aroma familiar de café recém-coado parecia pairar no ar. A casa, na gleba Palhano, permaneceu como um testemunho silencioso de que existem diferentes tipos de magia no mundo. Não a magia das runas misteriosas ou dos rituais obscuros, mas a magia do amor familiar, da cura que vem do cuidado mútuo, da sabedoria que encontramos nos momentos mais inesperados. E se às vezes Theo achava ver uma senhora de cabelos grisalhos cuidando das orquídeas no jardim nas primeiras horas da manhã, ou se Helena ocasionalmente sentia o perfume característico de Dona Zelinda ao passar pelo corredor, ou se Augusto às vezes ouvia o som familiar de xícaras tilintando na cozinha, quando todos ainda estavam dormindo. Bem, talvez algumas coisas realmente não precisassem de explicação. A verdadeira magia, afinal, estava nos sorrisos compartilhados durante o café da tarde, nas histórias lidas antes de dormir, no amor que havia transformado uma casa antiga em um verdadeiro lar, e em algum lugar, talvez em uma pequena vila nos Montes Cárpatos, ou talvez muito mais perto do que imaginavam, Dona Zelinda sorria, sabendo que sua missão havia sido cumprida.